dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mariane Shimoda e a gente está aqui em mais um episódio do Videocast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Sampaio, minha primeira vez participando do OcaCast. E, bom, a gente está aqui hoje para falar sobre o chifre da África, que, para os curiosos que nunca perceberam, se você pegar o mapa da África e virar ele de lado, parece um rinoceronte com um chifrinho. Esse é um fato curioso que o Rafa trouxe pra gente, galera. Mas, só antes da gente começar a conversa, lembrando que o Oca está também disponível no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no Spotify e agora também no YouTube, no canal da Rádio TV FAP. Bom, gente, como o Rafa falou, né, essa questão aqui do chifre africano, ela é uma região, como vocês podem ver, no noroeste do continente, que ela engloba alguns países, como a Eritreia, a Etiópia, o Djibouti e a Somália. Só que também tem outros dados que incluem outros países, né, como a Quênia, o Sudão, o Sudão do Sul e a Uganda. Ela é uma região que ela enfrenta problemas relacionados à política e também a instabilidade, na verdade, política e também questões de segurança, né? Além disso, a região engloba algumas nações emergentes da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, que é o IGAD, né? Que é essa questão de combate à seca e também a desertificação na região, que é muito presente. Então, insegurança alimentar e a proteção ambiental são questões bem importantes para a região. Além disso, também a gente vai exemplificar, né, para vocês daqui a pouco, que eles né, acabam sofrendo com ataques terroristas. E também a questão, como a gente falou, de governos e política, como a gente também vai falar mais tarde. Essa área da África, ela não é muito discutida, mas ela acabou sendo bem importante para a história, né? Civilizações milenares surgiram daí. E nesse sentido, um dos únicos países do continente que não foi colonizado foi justamente a Etiópia. E ela conseguiu se defender dos italianos durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente dos franceses e ingleses, embora nessa resistência a Etiópia tenha perdido o acesso ao mar. Eles conseguiram proteger o interior do país, mas perderam o acesso ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico. E é uma questão importantíssima, né? Para um país que não tem acesso ao mar acaba tendo dificuldade de se desenvolver e interagir com países que não estão imediatamente ali à sua volta. Exato. E nesse sentido, o governo da Etiópia está enfrentando diversas crises internas, eles estavam tendo que combater até o ano passado o exército, a Fronte Popular de Libertação do Tigré, que era o partido que estava no poder na Etiópia até 2022. Eles recentemente perderam e acabaram se organizando em organizações paramilitares. E embora eles tenham assinado alguns acordos de paz, ainda tem alguns conflitos em andamento. E também a outra, que é a milícia de Fano, que é uma região da Etiópia, que eles estão agindo muito na região também de Amhara, que recentemente foi vítima de um ataque de drones do próprio governo etíope, que buscava conter essa milícia e deixou cerca de 50 civis mortos, bem como outro ataque na mesma região, em Abrahagira, deixou mais 10 civis mortos. A BBC local confirmou essa notícia e organizações de direitos humanos da Etiópia dizem que já vão investigar. Aqui a gente tem um mapinha, né, para ficar mais fácil de localizar. É mais ou menos aqui. A partezinha amarela aqui, gente. Exato. Essa, né? Uhum. Aqui a gente tem uma vista, uma foto do local. Então, além dessa questão da Etiópia que você falou, né, Rafa, a gente vai falar, infelizmente, bastante sobre a Somália também. Aconteceram bastante ataques, como eu tinha falado, essa questão terrorista, ela assombra bastante a região. E dia 16 de outubro, em um café, 7 pessoas acabaram morrendo e, se eu não me engano, 6 foram feridas, né, como a gente pode ver aqui que aconteceu. A polícia ela acabou alegando que esse café ele ficava próximo de uma academia militar. Então, ela foi reivindicada por um grupo islâmico que chama Al-Shabaab. Al-Shabaab. Desculpa, acho que a pronúncia tá certa. E ela é ligada à Al-Qaeda, né? Então, não foi só esse atentado, foi o primeiro, mas como outros aconteceram, né?
O mais recente, se eu não me engano, foi em agosto e não foram poucas mortes, foram 240 feridos e 37 mortes, né? Muita gente. E acabou falecendo bastante gente no Beach View Hotel, que acabou sendo considerado um massacre na capital, né, da Somália, que é, perdão, acabei não falando pra vocês, mas é Mogadíscio, né? Isso. Exato. A Somália é um país realmente ele é cheio de conflitos internos, né, justamente por causa da colonização. Eles foram separados do resto do país, que era a Etiópia na época. E o governo interno da Somália é altamente dividido, né? Eles enfrentam um grande conflito entre o governo atual e a região que quer se declarar independente, a Somalilândia. Inclusive, é um dado que pouca gente sabe, mas a maioria dos refugiados do mundo não está indo para a Europa, está fugindo dessas regiões de conflitos na África, especialmente na fronteira entre a Somália e a Somalilândia. E nessa lógica do conflito também, né, recentemente a Etiópia declarou, o presidente da Etiópia, em 2023, ano passado, declarou que eles estão buscando uma política mais assertiva em relação ao acesso ao mar. E isso acabou levando a um desentendimento entre a Somália e a Etiópia. E, bom, nesse sentido, o país ele recentemente aprovou a chegada de tropas egípcias para auxiliar o combate aos conflitos internos e eles querem que a Etiópia se retire do país. É tipo uma troca, né? Assim, É. se a gente pode dizer, assim. Exato. E, bom, como eu já mencionei, as relações entre a Somália e a Etiópia, elas são muito antigas, mas especificamente as relações modernas, elas acabam datando muito do século XX, que as regiões eram colônias britânicas e francesas. Então, gente, como o Rafa falou, né, essa questão da Somalilândia, a soberania dela, acabou enfurecendo os somalis e eles travaram um conflito armado entre os dois estados, né? Acredito que não tiveram grandes desdobramentos desse conflito armado, mas a Somalilândia, é meio complicado de falar, ela acabou cedendo, que a gente falou dessa questão da Etiópia, ela cedeu 20 quilômetros da faixa para eles, então eles têm dois objetivos, essa questão que você falou do comércio, né? É um porto comercial, mas também eles têm o objetivo de implementar uma base militar. Uhum. Que acaba dando uns conflitos, assim. Com certeza, né? Uma base militar. Aí a questão, né, Rafa, que o Egito tem com a Etiópia é a questão da barragem no Nilo. A gente sabe que o Egito tem uma tradição milenar com o Nilo e que o rio, obviamente, ele serve para um fornecimento de água potável. Só que o que acontece? A Etiópia, ela alega que essa barragem, na verdade, serve para tirar seus cidadãos da pobreza, né? Assim, né? Não sei se muitas pessoas já fizeram isso, mas se você pegar um mapa do Egito, ver onde tem cidade, é basicamente o rio. Fora do rio é só deserto, é só deserto. O Egito depende vitalmente desse rio. Então, eles se preocupam caso qualquer coisa aconteça com ele, já que, embora o rio seja muito importante para o Egito, a nascente dele não fica lá, né? Fica no Lago Vitória, que fica justamente na região do Chifre da África. E, bom, ainda na Somália, em represália ao ataque suicida que aconteceu em Mogadíssia, o governo coordenou o exército e, com o apoio de algumas milícias locais, conseguiram matar 30 militantes do Al-Shabaab durante uma operação militar. E o Ministério de Informação da Nação informou que outros 40 militantes também ficaram feridos nessa ofensiva contra o grupo aliado à Al-Qaeda. E, bom, basicamente as informações principais que nós podemos destacar hoje são essas, né? A gente acredita que tem uma foto dessas forças que mataram. Aqui, ó, a gente pode observar, né? Algumas milícias locais juntamente com o exército. Exato. Bom, gente, acho que foi isso. A gente discutiu, infelizmente, um tema preocupante, né? Conflituoso sobre o chifre da África. A gente fica aqui. Rafa, você quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou ouvindo eu e a Mari a gente conversar. E acredito que, bom, ela ainda tem alguns agradecimentos finais a fazer, né? Exato. Bom, gente, tudo isso aqui não seria possível sem as pessoas que estão por trás disso, né? Que, no caso, são a Júlia Ferrarese, que tá no áudio,
a gente tem a Rebeca Macedo, que tá no Playout. Na direção de imagem, a gente tem o Lucas Pinho. No roteiro, eu, juntamente com a Júlia Ferrarese, acabamos fazendo. Por fim, na produção, a gente tem o Alziro Tonin, o Mikael Roira, a Júlia Gitti, a Júlia Farias e o João Lucas Ozaki. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por assistirem até agora. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima.